Olá pessoal, eu sou o Henrique Teramoto e a gente está com mais um Fila Brasileiro, Estudos e Observações, parte 3. Hoje eu estou aqui com o meu garoto propaganda da semana, o meu filhão, a Ganju. A gente cria um garotinho desse aqui desde pequeno, pega no colo, ensina a andar na guia. Quando chega nesse tamanho, é um filho, né? Queridão do pai. Bom, para quem está acompanhando aí a gente, nos capítulos anteriores a gente falou da oficialização da raça, 1952, falou aí de polêmicas aí que vão acontecer na década de 50 e 60, falamos da teoria da origem das raças, das cores do fila, das primeiras denúncias de mestiçagem e paramos aí no padrão BKC 1976, certo? Quem está acompanhando aí a novela tá sabendo. Então tá, pessoal, padrão BKC 1976 vai ser aí o assunto central aí desse nosso capítulo. Antes, não esqueçam, deixem o seu like, curtam a nossa página, acompanhem, ative aí as notificações, tá bom? Deem uma força pra gente. Tá, então vamos lá. O padrão BKC 1976, pessoal, é um padrão que buscava ali adaptar o fila brasileiro a um novo público que estava surgindo ali nos anos 50 e 60, certo? O Brasil estava passando aí por um contexto como outras nações, né, de grande nacionalismo, já tinha acabado a Segunda Guerra, a gente vai ter aí a ditadura militar se iniciando nos anos 60, então todo nesse contexto de nacionalismo, você teve aí o surgimento do padrão BKC de 1976, e esse padrão, ele buscava ali adaptar o fila brasileiro que estava sendo selecionado então, às pistas de exposições e à vida urbana. Nesse padrão, 3 pontos são principais para a gente entender aí como que caminhava aí essa adaptação do cão de filar de até então para essa nova descrição que estava sendo feita, né? Como que o fila brasileiro ia sendo adaptado conforme a descrição que ia sendo editada. Primeiro ponto, gerava uma transformação ali no comportamento do fila brasileiro, pessoal. Sim, o padrão BKC de 1976 vai editar aí um ponto onde ele vai dizer: acompanhado do seu proprietário, na rua deve se comportar indiferente aos transeuntes. Esse cara aqui. Era uma busca por adaptar o fila brasileiro para uma nova realidade, uma realidade urbana. Não é um cara para você ficar passeando na rua. Claro que adestrado, adaptado à situação, qualquer cão vai fazê-lo. Mas sem costume, por instinto, natureza, não é um cão que você vai sentir prazer em sair andando com ele na rua se ele não estiver muito bem preparado para isso. Ele vai reagir. E se a gente pensar historicamente também, o fila brasileiro, os cães de filar, estavam relacionados aí tradicionalmente ao comboio das grandes manadas, estava aí relacionado à caça ao indígena, ao combate aos africanos que estavam sendo escravizados aqui e que por fim vinham a se rebelar. Então era uma vida de aventuras e de muita emoção por tudo quanto é lugar. Você acreditar que esse animal, ele fora do seu território, vai agir cordialmente, acho que não condiz com essa descrição, nem histórica, nem das tarefas para a qual você emprega o fila brasileiro. Bom, fora o comportamento, vão tentar mexer ainda no formato, na proporção da raça, através de 2 padrões, de 2 itens desse padrão, que falavam da cabeça e do corpo do fila brasileiro. Sim, você vai descrever no padrão de 76, cabeça sempre muito pesada, aspecto trapezoidal, proporção do crânio de 1 por 1,5, ou seja, são
40% de focinho para 60% de crânio no total do cão, da cabeça do cão. O que seria uma cabeça quadrada, né? Não teria um aspecto retangular como a cabeça do fila deve ter. A mesma descrição. Levanta, Juju. Levanta, filho, vai. O corpo do cão também foi descrito com o mesmo aspecto quadrado. Você descreveu ele no padrão BKC 1976 como medida da omoplata, aqui ó, esse osso aqui que forma a cernelha e forma o ângulo escápula húmero. A ponta da omoplata até aqui a borda exterior aqui da garupa deveria ter a medida da altura da cernelha mais 10%. Então vocês imaginem aqui, né? A altura da cernelha mais 10% seria um cão praticamente quadrado, mais tendendo à quadratura, né? Um cão menos retangular. Então assim, fora as transformações na descrição comportamental, as transformações aí na descrição física do fila brasileiro, manteve-se ainda a elástica descrição para cores, que citava ali que todas as cores eram permitidas, com exceção aí vão incluir os cães totalmente brancos. Nesse contexto, pessoal, com tantas brechas e quesitos elásticos no padrão, e com a raça cada vez com um número maior de criadores e com animais sendo registrados em cada vez maiores quantidades, você abriu aí todo um leque para que se criasse muita coisa diferente, muita coisa que começou a formar um grupo atípico dentro do que se selecionava como fila brasileiro. Certo? Bom, indignado com esse caminho aí que a raça estava tomando, com os animais cada vez mais fora daquela tipicidade que se esperava para um fila brasileiro, animais cada vez com cores mais exóticas e com formatos e tipicidade também cada vez mais diferente. Você vai ter aí uma reunião de sinófilos, interessados, pessoas que estavam denunciando esse tipo de acontecimento na época. Essa reunião vai acontecer no jornal O Estado de São Paulo, aquele mesmo jornal que publicou o primeiro artigo com o nome Fila Brasileiro, em 1949, e nessa reunião vai surgir ali a CAFIB, Comissão de Aprimoramento do Fila Brasileiro. A CAFIB, sob a égide do sinófilo Paulo Santos Cruz, o redator do primeiro padrão, vai responder ao padrão BKC de 1976 com o padrão revisado, o padrão que é seguido até hoje pelo CAFIB, que é popularmente conhecido como PSC 1978, mas que algumas pessoas preferem que sejam chamados de padrão CAFIB, ou padrão CAFIB 1979, enfim. É o texto aí do surgimento da CAFIB. A descrição que é seguida até hoje pelo clube e que inspira outras descrições de outros clubes e entidades e projetos que também aí estão dedicados à criação do fila brasileiro. Tá bom? Esse padrão aí, o padrão CAFIB ou padrão PSC 1978, vai ser o principal objeto aí, principal assunto do nosso próximo capítulo. Tá bom, pessoal? Não esqueçam de deixar o seu like, não esqueçam aí de clicar em inscrever-se, acompanhem a gente faz tudo aqui muito de coração mesmo, sempre pensando em dividir com vocês aí os resultados das nossas pesquisas, e espero que vocês estejam gostando, tá bom? Dúvidas vocês podem deixar no comentário, sugestões, eu vou estar lendo todos e respondendo aí sempre que possível, tá?
Então é isso aí. Fila Brasileiro, estudos e observações fica por aqui. Tchau pra vocês. Agaju, tchau pro pessoal, filho. Tchau. Tchau, pessoal. Valeu.